Antes de mais nada, gente, eu tive um problema. O cigarro ficou em manutenção ontem. Eu não consegui mandar os arquivos de estruturas referente a ontem. Desculpa. Então, eu vou mandar hoje, agora de manhã, para vocês, tá? Bom, então, vamos começar. Na última aula, a gente fez uma atividade, e aí eu deixei o exercício 2 para vocês terminarem. Bom, antes de começar, alguém levantou a mão? Bárbara? Pode falar, Bárbara. Ô, professora, eu deixei para responder o questionário amanhã, ontem, né? E aí aconteceu isso. Eu não consegui responder, não. Pois é, então eu abro novamente até hoje, porque realmente ficou o dia todo fora do ar. Eu vou deixar aberto lá, tá? Obrigada. De nada. Mais alguma coisa a dizer? Vocês? Ô, Glaucimar, Hum. depois você poderia... você terminou aquele exercício na aula passada, não, né? É porque eu tive dificuldade nele, aquele que você colocou no questionário de mecânica. Era o mesmo Então, da aula? é o mesmo. Ah, É o É o mesmo. mesmo, né? é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Eu deixei lá em aberto para vocês tentarem fazer, né? Que eu tinha começado, faltou terminar, que era com relação ao peso da água, tá? E eu queria justamente começar por ele, né? Então vamos lá, então vou começar por Faltou só jogar ele. na fórmula do P saturado lá para achar a água. Exatamente, isso aí, isso aí. Aí era só vocês acharem essa água aí que ficou faltando, né? Bom, então vamos lá, vamos relembrar então esse exercício aí. Deixa eu abrir aqui. A gente tinha encontrado até aqui, né? A gente tinha feito todos esses cálculos aqui, né? Vou voltar no enunciado do exercício. O enunciado era esse, né? Uma areia apresenta índice de vazios máximo de 0,9 e índice de vazios mínimo igual a 0,57. O peso específico dos grãos é de 26,5 kg por metro cúbico. A amostra dessa areia com teor de umidade de 13%. Que peso deve ser tomado para a moldagem de um corpo de prova de volume igual a 1 dm cúbico, para que fique com a compacidade de 67%? Que quantidade de água deve ser adicionada posteriormente para que a areia fique saturada? Então, essa primeira pergunta, né, a gente já tinha respondido, né, qual seria o peso, né, para esse corpo de prova aqui, para uma capacidade de 67%. O que a gente faltou responder era que quantidade de água que a gente precisava adicionar, né, para essa areia ficar saturada. Então, a gente fez todo o cálculo, né, a gente pegou o valor da densidade relativa, né, da compacidade que ele já tinha passado, jogou nessa fórmula aí para determinar o índice de vazios natural desse solo. Então, a gente isolou o E, né, e fez o cálculo para determinar esse valor, que deu 0,68. Em seguida, né, a gente, com o peso específico, né, com o peso dos grãos, né, das partículas sólidas, a gente determinou o peso específico seco desse solo, né, o gama D, que deu 15,77 kN por metro cúbico. Em seguida, a gente determinou o peso seco para um volume de 1 dm cúbico, né? E aí a gente utilizou essa fórmula aqui, né, onde nós temos o peso específico seco do solo, que é igual ao peso seco dividido pelo volume total dessa amostra. E aí a gente determinou esse peso, que foi de 15,77 newton. Em seguida, a gente determinou o peso natural desse solo, através dessa forma, né, a gente pegou o peso seco e o teor de umidade,
e determinou esse valor que deu 16,24 newtons. Com isso, né, a gente começaria a determinar o peso da água, tá? Nesse caso, a gente teria que determinar a água inicial, tá? Nessa situação, com esse peso natural desse solo, a gente determinaria qual é o peso inicial dessa água. Então, a gente faria a diferença, pegaria o peso natural do solo e tiraria o peso das partículas sólidas, né? Então, eu pegaria o valor de P menos o valor de PS. E aí, nós teríamos o valor do peso da água inicial, que é 0,47 newton. Então, é essa água que está presente no solo natural com essas condições. Bom, então, eu quero saber qual que vai ser a água que eu vou adicionar para que essa areia fique totalmente saturada. Então, eu vou utilizar, né, a equação do peso específico saturado, que é essa daqui. Então, eu vou determinar esse peso específico saturado para determinar qual que vai ser o valor de massa, né, dessa saturação. Então, eu tenho aqui essa fórmula, tá, que está relacionada com o peso específico seco, tá, mais o índice de vazio natural, vezes peso específico da água, dividido por 1 mais vazio natural. Esses valores todos aqui nós temos, né? Peso específico seco, né? Tá aqui, né? Peso específico das partículas sólidas, né? O índice de vazio natural, que foi a primeira coisa que a gente determinou, tá? E o peso específico da água, tá? Que é 10. Então, jogando isso tudo na fórmula, tá? Fazendo toda essa conta aí, ficar atento com o critério, né, desse cálculo, é primeiro fazer essa multiplicação aqui, depois fazer a soma embaixo, depois fazer a divisão, tá? Então, o peso específico saturado desse solo vai ser de 19,82 kN por metro cúbico. Com esse valor, a gente vai determinar o peso da água final, tá? Porque o peso saturado, tá? É só dividir, né, por esse valor de volume, tá? Que a gente vai ver que é o mesmo valor, né? Que seria, basicamente, eu tirar esse metro cúbico aqui, né? Ficaria 19,82 newton, tá? Só fazer essa divisão aqui, tá? Entre esse valor de SAT, essa divisão, essa multiplicação, né? Valor de gama SAT com o volume de 1 dm cúbico, tá? Atentando para transformar esse dm em metro cúbico. Então, a gente vai ficar com o valor de 19,82, tá? Para esse peso saturado. E aí, a gente subtrai com o peso da partícula sólida. E aí, eu vou ter o peso da água final, tá? Que vai ser 4,07 newton, tá? Com isso, né, eu determino a quantidade de água, né, adicionar, que vai ser justamente a diferença entre a água, o peso final e o peso inicial. Então, fazendo essa diferença, né, a gente vai chegar no valor de 13,58 newtons, que seria a água que a gente precisaria para deixar esse solo totalmente saturado, tá? Então, seria esse o finalzinho desse exercício aí, ok? Alguma dúvida? Professora, tinha como achar esse valor em quilograma-força? Quilograma-força? Só se você transformar o newton em quilograma-força. Tem como, sim. O meu deu 32, alguma coisa. Tá próximo do valor que deu 32? Mas Você tipo em quilograma. Você multiplicou por qual foi a gravidade que você utilizou? 10 ou 9,81? Foi 10. Era para você encontrar, então, um valor de 35, né? Não de 32. Mas você fez todo esse procedimento, só transformou em KGF,
foi isso, né? Deu os valores parecidos, só que com Essa unidade diferença. maior. Daria com unidade maior, exatamente, né? Porque você acaba utilizando a gravidade. Mas se você seguiu o roteiro, é porque, assim, eu acho que devia dar 35, não 32. Eu devo Mas ter deu, errado alguma coisa. mas deu um valor muito próximo. Tem que dar, né? Mas olha aí, verifica novamente o procedimento de cálculo, porque essa conversão, como você usou os 10, né, deveria dar com certeza vai dar uma unidade maior, né? Mas deveria dar próximo, né, um valor próximo ao que eu achei. Se você tivesse usado 9,81, aí sim eu concordaria que daria uma diferencinha, né? Porque esses valores quebrados, né, daria um número um pouco diferente. Mas daria próximo. Depois dá uma verificada aí nesse procedimento, tá? Ver se dá esse valor que eu calculei multiplicado por 10. Ok? Ok. Gente, eu agora, tá? Esse foi o último exercício com relação à estrutura dos solos. E a gente vai passar para a classificação, tá? Eu mandei um vídeo para vocês falando sobre classificação dos solos, tá? E eu passei com referência a ASTO, né? E eu mandei a tabelinha, né, dessa classificação para vocês, tá no chat aí da reunião, tá? Para vocês utilizarem durante essa aula, que a gente vai fazer um exercício aplicando essa classificação, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, a classificação que eu passei para vocês é justamente essa tabela aí, tá? A classificação da ASTO, ela é uma classificação americana, tá? Que ela é utilizada basicamente para estradas, tá? Então, ele tem 7 classificações, 7 grupos, tá? A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, tá? Alguns têm uma ramificação, né? Igual o A1 aqui, né? Tem A1A, A1B, né? O 2 também, né? A24, A25, A26, A27, enfim, né? O que é interessante é que nessa classificação a gente tem a granometria, tá? E também tem os limites de consistência, tá? Basicamente o limite de liquidez e o índice de plasticidade que ele vai utilizar para classificar esses solos, tá? O que a gente tem que ficar atento é com relação a esses limites que estão estabelecidos para cada grupo, tá? A primeira coisa que a gente deve olhar é com relação à peneira de número 200, que ele vai dizer qual tabela que a gente vai utilizar, né? Que ele vai dividir em 2 grupos, né? Os materiais granulares e os materiais finos. Então, se eu tiver um solo onde eu tenho menos de 35% passando na peneira de 200, né, eu posso utilizar essa tabela, que é o material granular. Caso contrário, né, se for mais de 35% passando na peneira de número 200, eu vou usar essa tabela, e esse solo é um material argilo-siltoso. E aí, eu vou e parto para essa classificação aqui dos grupos A4 a A7, tá? E aqui, basicamente, o que vai definir, né, a classificação desse solo vai ser o limite de liquidez e o índice de plasticidade, tá? Bom, então a gente vai utilizar essa tabela para fazer a classificação de alguns solos, tá? Então vamos lá. Nesse exercício, nós temos 5 solos que estão descritos aqui nessa tabela, tá? Onde nós temos toda a caracterização deles, né, com relação à granometria, né, e aos limites de Artenberg, né, tem um limite de liquidez e um índice de plasticidade, tá? E ele quer a classificação desse solo com relação à classificação da ASTO. Então,
A gente tem aqui as porcentagens que passam na peneira de 10, peneira de 40 e a que passa na peneira de 200, tá? Toda vez que fala assim, porcentagem mais fina que a peneira de 10, ou seja, é o que passa nessa peneira, que tem partícula menor, né? Então, passa nessa peneira, tá? Então, vamos começar. Bom, vamos começar com o solo A. Nós temos que começar primeiro partindo da porcentagem que passa na peneira de 200, que é ele que vai me dizer se vai ser um solo granular ou um solo fino, tá? Então, eu tenho que verificar, né, a quantidade que passa, a porcentagem que passa na peneira de 200, tá? Então, aqui, ó, tá identificado PP, tá? Como porcentagem que passa, tá? Da peneira de 200. Aqui, se a gente olhar na tabela, tá? A porcentagem mais fina, que é a peneira de 200, é 20%, tá? Então, é a porcentagem que passa. Esse 20% é menor que 35%, tá? E se é menor que 35%, nós temos um solo grosso ou granular. Então, a gente tem três tipos, nós vamos ter três possibilidades de classificação. Ele vai se enquadrar ou em A1, ou em A2, ou em A3, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir a tabela, né? A gente vai fazer a análise de cada um dos grupos para ver se esse solo vai se adequar àquela classificação, tá? Então, qual que é o primeiro critério para o solo A1A, né? Porque o solo, o grupo A1, né? Ele tem duas ramificações, né? A1A e A1B. Então, para A1A, né? A gente tem que voltar lá na tabela, né? E ver quais são os seus requisitos, tá? Então, o primeiro requisito, né? O que passa na peneira de número 10 não pode ultrapassar 50%, tá? Então, o que passa na peneira de número 10 tem que ser menor que 50%. Na peneira de número 40, não pode passar 30%, tá? É o máximo. E na peneira de 200, o máximo é 15%, tá? Então, algumas coisas aqui a gente já percebeu, né, que não vai se enquadrar, né? Então, vamos lá. Primeiro, porcentagem que passa na peneira de número 10. Peneira de número 10 aqui, ó, porcentagem mais fina, que é a peneira de 10, é 83%, o que é maior que 50%, que é o máximo, né, para esse grupo. Ou seja, ele não se enquadra nesse grupo A1A. Então, a gente passa para o próximo grupo, né? O próximo grupo é o grupo A1B. Então, o grupo A1B, tá? Na tabela aí, né? É essa coluna aqui, ó, tá? A peneira, né? Ele não tem requisito para o que passa na peneira número 10, a gente vai para a peneira de número 40. Bom, aqui o máximo é 50%, tá? E para a peneira de 200, o máximo é 25%. Então, vamos lá verificar esses requisitos. Bom, então, para o grupo A1B, né, a porcentagem que passa na peneira 40, que é essa daqui, ó, porcentagem mais fina que a peneira 40, é 48%, o que é menor que 50%, ou seja, está dentro do limite para esse grupo. Então, tá ok, por enquanto tá ok. Próxima verificação é com relação ao que passa na peneira de 200, tá? O que passa na peneira de 200 é 20%, que é menor que 25%. Então, também está ok, tá? Então, ele passou nesses dois requisitos. O próximo requisito, tá? É com relação ao índice de plasticidade, ó. Primeira tabela. Então, ó, ele não tem requisito com relação ao limite de liquidez, tá? Eu estou analisando o grupo A1B, tá? Nessa coluna aqui. Ele não tem requisito para o limite de liquidez. E ele tem um requisito aqui para o índice de plasticidade, que deve ser, no máximo, 6%. Então, olhando o solo
A, com relação ao índice de plasticidade, tá? O índice A, o índice de plasticidade é 5%, ou seja, está dentro do limite para esse grupo. Então, tá ok. Logo, né, esse solo, ele vai ser de classe A1B. Então, ele vai ter essa classificação. O que falta a gente definir é esse índice IG, tá? Que eu passei, né, na videoaula, né, que vai mostrar, né, com relação a menor ou maior resistência desse solo, né, aplicado, né, para a estrutura de estrada. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui gigantesca, tá? Esse F200 aqui é a porcentagem que passa na peneira de 200, ok? Esse LL, índice de plasticidade, tá? F200 novamente aqui, e o IP é o índice de plasticidade. Então, a gente tem que substituir esses valores que são referentes desse solo, da fórmula, tá? E aí, fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor negativo de 1,75. E isso não é interessante, porque o IG tem que ser um valor positivo, tá? E tem que ser um número inteiro. Logo, esse IG vai ser 0 para esse solo, tá? Para essa classe. E aí, segue uma observação, que eu não comentei no slide, tá? Que o IG vai ser sempre 0 para os grupos A1A, A1B, A24, A25 e A3, tá? Então, sempre que a gente encontrar um solo que caia nessas classes, nessas categorias, a gente vai nem precisar calcular esse IG. A gente já vai definir que esse IG é igual a 0, tá? Bom, então, isso tem que ficar bem claro, tá? Alguma dúvida até aqui nessa classificação? Então, vamos pro solo B, tá? Surgiu uma equação aí que não era para aparecer. Bom, o solo B, tá? A gente vai, novamente, seguir aquele procedimento que a gente fez para o solo A. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é a porcentagem que passa na peneira de 200. A porcentagem aqui, desculpa, é 86%. É maior que 35%. Isso significa o quê? Que o solo é granular ou que o solo é fino? Fino. Exatamente. O solo é fino. Então, a gente tem essas 4 classes aí possíveis, tá? A4, A5, A6 e A7. E aí nós temos que verificar em qual ela vai se enquadrar. Então, olhem lá na tabela de vocês, que eu passei para vocês, com relação a esses grupos. O primeiro grupo que a gente vai analisar é o grupo A4, tá? Com relação à granometria, a gente não vai precisar olhar, tá? Porque todos vão seguir o requisito, né? Que tem um valor, né, passando na peneira de número 200 maior que 35%, né? Que ele vai falar aqui no mínimo é 35%. Todos caem nesse requisito. O que a gente vai precisar olhar, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Com relação o limite de plasticidade aqui, né? Então, a gente caiu nesse quadro aqui, né? Vai ser um material argilo-siltoso, né? Um material fino. Então, todos aqui estão dentro do requisito, né? Que passa na peneira de número 200, no mínimo 36%, né? A gente viu que para o solo B, né? A gente tem passando 86%, então tá ok para todos esses grupos aqui. O que a gente tem que olhar mesmo é esses limites aqui, limite de liquidez e índice de plasticidade, tá? Com relação ao grupo A4, tá? O limite de liquidez não pode ultrapassar 40. E o índice de plasticidade não pode ser maior que 10. Então, a gente tem que analisar
esses dois parâmetros aqui, tá? No grupo 5 também, né? O grupo 5 é maior que 41%, tá? E para o limite de liquidez, e no índice de plasticidade não pode ultrapassar 10%. Então, vamos verificar com relação a esses grupos aqui. Deixa eu passar aqui. Então, o grupo 4, né, eu tenho que verificar o limite de liquidez, né, o primeiro critério. Nesse caso, né, no solo B, o limite de liquidez aqui, tá, é 70%, tá? O que é maior que 40%, né? E o grupo A limita em 40%. Então, ele não se enquadra nesse grupo. A gente passa para o próximo, que é o grupo A5. O grupo A5, ele limita o índice de plasticidade, né? Ele fala que o índice de plasticidade não pode ultrapassar os 10%, tá? E nesse caso aqui do solo B, o índice de plasticidade é 32%, o que é maior que 10%, ou seja, não se enquadra nesse grupo. Então, não se enquadrou no grupo A4 e A5. Agora a gente vai ter que verificar o grupo A6, tá? O grupo A6, né, ele também vai limitar o limite de liquidez em 40%, né, como o grupo A4. Então, consequentemente, esse solo B não vai se enquadrar nessa classe A6, tá? Então, a gente pula para o grupo A7. Só que o grupo A7, tá? Um detalhe sutil aqui nesse grupo, deixa eu voltar nessa tabela. No grupo A7, né, que está aqui na última coluna, nós temos alguns requisitos. A gente tem duas divisões, né? Grupo A7.5 e grupo A7.6. Aqui, ele fala, né, esse critério aqui do limite de liquidez e índice de plasticidade é geral, tá? Para os dois, tá? Tanto para o A7.5, tanto para o A7.6, é geral. Então, ele fala que o limite de liquidez ele vai ser maior que 41%, deve ser maior que 41%, e o índice de plasticidade deve ser maior que 11%. Então, o nosso solo, ele está dentro, né, desse grupo, né? Então, a gente precisa distinguir, né? Vai ser qual? Vai ser o A7.5 ou o A7.6? Percebam que nessa tabela tem um índicezinho A e B sobre esses grupos aqui, tá? Então, lá no rodapé da tabela, nessa parte inferior, nós temos, né, a distinção entre esses dois grupos, tá? Subgrupos, né? Se, né, para o grupo, né, vai ser classificado como A7.5, se o índice de plasticidade for menor que o limite de liquidez menos 30. Então, essa subtração aqui, entre o limite de liquidez menos esse valor de 30, né, deve ser maior que o índice de plasticidade para ser classificado como A7.5. Caso contrário, né, caso não respeite esse sinal, a gente vai classificar esse solo como solo A7.6, tá? Que aqui, né, do tipo usual de material, né, é um solo argiloso. Então, vamos lá para o nosso solo B, né, para ver em qual ele vai se encaixar. Então, fazendo para o grupo A7.5, tá? O índice de plasticidade deve ser menor do que o limite de liquidez menos 30%. Então, o meu índice de plasticidade para esse solo é 32%, tá? Daqui da tabela. O limite de liquidez é 70 menos 30, 40. Então, o valor 40 é superior a 32, né? Superior ao valor do índice de plasticidade. Ou seja, né, o meu solo B,
se enquadra nessa classificação, tá? Então, A75, ok. Então, meu solo, ele é classe A75. O que falta definir é o IG. Nesse caso, a gente é obrigado a calcular esse valor, tá? Então, nós vamos ter que utilizar essa fórmula novamente, tá? Colocar o que passa na peneira de número 200, tá? Aqui, o valor deve ser 86. O limite de liquidez, 70. E, novamente, o valor de 86 e o índice de plasticidade, 32. Um cuidado que deve ser observado, tá? São os parênteses, tá? Cuidado na hora de fazer essa conta, tá? Esse parêntese aqui, nós temos uma subtração. Depois, nós temos uma multiplicação, onde a gente tem um outro parêntese, tá? Em que a gente precisa resolver tudo o que está dentro dele aqui, antes de fazer essa multiplicação, tá? Então, depois disso, nós temos uma soma, tá? Onde a gente tem uma sequência de multiplicações aqui, tá? Conselho, resolva o que está dentro do parêntese, tá? De cada um desses parênteses, para depois fazer as multiplicações, tá? Para não ter erro, ok? Senão, vocês vão errar na hora de fazer essa conta aqui, ok? Então, ó, nós vamos ficar com essa cara aqui na equação, tá? Resolva essa subtração, 86 menos 35. Depois resolva esse parêntese aqui, né? 70 menos 40, multiplica por 0,05, soma com 0,2. Depois faz a multiplicação, tá? Depois faz essa soma, tá? Essa soma aqui, cuidado, né? Primeiro fazer os parênteses, depois a multiplicação, depois somar tudo, tá? E aí, né, fazendo esse cálculo aí gigantesco, tá? Nós vamos chegar no valor de 33,47. A gente não vai usar valor quebrado, a gente vai usar valor inteiro, tá? Nesse caso, a gente vai usar o valor inteiro de 33, tá? Então, o meu solo B, ele vai ser classificado como A75, entre parênteses, 33, tá? Solo C. E aí, solo C, ele vai ser um solo fino ou um solo grosso? Material fino ou material grosso? Vai ser grosso, porque passou muito pouco. Exatamente. Passou muito pouco, né? Menos de 35%. Então, nós vamos ter que olhar os grupos A1, A2 e A3. Ele se enquadra no grupo A1A? Enquadra. Enquadro. Então, o que passa na peneira de número 10, né, é 48%, está dentro do limite estabelecido pelo grupo A. Ok. O próximo parâmetro é analisar o que passa na peneira de 40. Né, 28% também está dentro, né? Ok. O próximo parâmetro, o que passa na peneira de 200, é 6%, né? Menor que 15%, né? Está dentro do grupo A1A, ok. Então, né? Esse grupo, né? Esse solo, ele é classificado como A1A. E como ele é classificado como A1A, então, como ele é classificado como classe A1A, eu não preciso calcular o IG. Então, o valor é zero, tá? Então, essa é a classificação final do meu solo. Classe A1A, índice IG é zero, ok? Então, esse foi mais simples, né, de achar, tá? Ele é um solo bem granular, né? Então, por isso que ele nem tem índice de plasticidade, tá? E também não tem valor de liquidez. Né? Por aqui a gente já tinha essas
inferências aqui, tá? Então, vamos para o solo D. E aí, o solo D? Fino, material fino ou material grosso? Grosso. Grosso, porque é menor, o que passa na peneira de número 200, né, é menor que 35%, né? Como 34%, no limite, né? Então, ele vai ser um solo grosso ou granular. Então, a gente tem que analisar esses 3 grupos aí. E aí, ele se enquadra no grupo A1A? Não. 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 O que passa na peneira de número 10 é 90%. O que né, aqui o sinal saiu ao contrário, maior que 50%, que é o limite para esse grupo. Então, não se enquadra no grupo A1A. E no grupo A1B? Também não, é 70, né? O máximo é 50. Exatamente. Né? A gente tem que passa na peneira de 40, 76%, que é superior ao limite estabelecido para esse grupo, que é 50%. Então, ele também não se enquadra nessa classe. Então, a gente vai para o próximo. Grupo A3. Se enquadra ou não? Também não. Também não, né? A gente tem o que passa na peneira de número 200, 34%. E esse grupo limita em 25%. Então, não se enquadra, tá? 25% é o máximo estabelecido para esse grupo A3. Então, não passa, não se enquadra nessa classificação. A próxima é o grupo A24. Enquadra ou não enquadra nesse grupo? De acordo com as peneiras, né? Que você está falando. De acordo com as Sim. peneiras, de acordo agora com o limite de liquidez e o índice de plasticidade. Não, por causa que a plasticidade vai ser maior. Bom, a gente tem que o limite de liquidez é igual a 37%, né, que é menor que 40%, que é o máximo, né, estabelecido para esse grupo. Aí, nesse critério, ele passa. Só que, com relação ao índice de plasticidade, ele não passa, porque o índice de plasticidade máximo estabelecido para esse grupo é 10%. E ele, né, tem um valor de 12%, esse solo, né? Então, não se enquadra no grupo A24. Então, a gente vai passar para o próximo. O próximo grupo é A25. E aí, ele se enquadra nesse grupo? Não. Não, né? O limite de liquidez é 37%, né? Que é menor do que 41%. Não se enquadra, tá? Que é o mínimo, né? 41% é o mínimo. Ele tem que ser maior que 41% para entrar nesse grupo A25. Então, a gente vai para o grupo A26, né? Onde ele já se enquadra no limite de liquidez, né? Que é menor do que 41%. Então, ok, desse grupo, até nesse critério. Nós temos que verificar o critério de plasticidade. O mínimo estabelecido nesse grupo é 11%. E o nosso índice de plasticidade desse solo é 12%. Então, ok, né? Então, ele é maior que o mínimo estabelecido por esse grupo. Então, ele passa nesse requisito. Se ele passa nesse requisito, né, que é o último requisito, ele se classifica como classe A26. Essa classe A26, a gente não pode falar que o IG é igual a zero. Então, aqui a gente tem que calcular esse índice, tá? Para fazer a classificação final. Então, façam um cálculo aí para mim desse IG para esse solo D, por favor. Até colocar a conta armada aqui para vocês.
E aí, gente, deu quanto o IG? Zero 195? O meu O também meu deu deu isso. isso também. É isso mesmo. 0,195? É, meu deu É isso. isso mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, tá? A gente olha essa primeira casa aqui, a gente vai arredondar para zero, tá? Então, o índice vai ser zero nesse caso, tá? Então, vai ser classe A260. Então, vocês estão fazendo a conta direitinho. Eu só queria ver se vocês estavam fazendo a conta certinho. Então, tá certo, tá? O último grupo, o último solo é o solo E. E aí, esse é um solo fino, material fino ou material grosso? Fim. Fino, exatamente, tá? Eu tenho 38% passando na peneira de 200, tá? Então, material fino. Eu posso classificar ele como A4? Não. Não, né? Eu tenho que o limite de liquidez é maior do que o máximo, que é 40%. Então, não se enquadra em A4. Em A5, não, né? Não se enquadra no grupo A5. Bom, no grupo A5, o limite de liquidez é 42%, que é menor que 40%, tá? Então, tá ok, porque o 40%, aqui no caso, é o limite inferior desse grupo. O que a gente tem que verificar agora é o índice de plasticidade. O índice de plasticidade, ele é limitado em 10%, tá? O nosso índice de plasticidade é 23, então ele não se enquadra no grupo A5. Então a gente vai para o próximo grupo, que é o grupo A6. E aí, eu posso dizer que ele se enquadra nesse grupo? Também não. Também não, né? Então nós temos que, para a classe A6, né, o limite de liquidez é 42, que é superior a 40, né? Que é o limite inferior desse grupo, né? O limite máximo, né? Desculpa. Então, não se enquadra nesse grupo. Então, novamente, a gente vai ter que analisar o grupo A7, tá? Então, com relação ao grupo A7, de modo geral, tá? O limite de liquidez deve ser superior a 41%, né? O nosso limite de liquidez desse solo é 42%, então, ok, né? O índice de plasticidade, ele deve ser superior a 11%, né? E no caso nosso, o índice de plasticidade é 23, então também está ok. O que a gente precisa avaliar é se ele vai ser o grupo A75 ou A76. E aí? Vai ser A75 ou A76? Cinco. 5. Então, cuidado com o 5, hein? O 5, o índice de Em verdade é plasticidade. 6, É, porque tem que ser maior. exatamente. O índice de plasticidade, ele deve ser menor do que essa subtração aí, né? Entre o limite de liquidez e menos 30. Então, o limite de liquidez é 42, menos 30 vai dar 12, ou seja, né? Não respeita essa igualdade. Então, ele não se enquadra no A75. Então, ele vai se enquadrar
no A76, né? A gente vai ter que o 23 é maior, né? O índice de plasticidade é maior do que essa subtração. Então, o nosso grupo é A76, tá? Do solo, esqueci de mudar aqui, né? Solo é classe A76. Agora, vocês devem calcular o IG, que é esse índice aí que vai determinar a existência desse solo. Até coloquei o valor já, né? Que maravilha. Então, fazendo essa conta aí, tá? Para finalizar, a gente vai contar 3,62. Eu vou utilizar o 3, tá? Então, a gente percebe que o solo que tem maior resistência é aquele que teve o índice IG de 33, tá? Ele tem uma resistência maior do que os outros que a gente calculou aqui, ok? Bom, então essa é a classificação da ácido, tá? Eu não vou continuar o exercício, tá? Mas o que a gente ia calcular agora era com relação à classificação utilizando o triângulo textural, né? Então, a gente ia utilizar esse triângulo aqui, né? Para fazer a classificação desses solos aqui de A a C. Eu até passei aí no PDF que eu mandei para vocês, esse triângulo aqui, tá? Para fazer essa classificação. Bom, só para dar uma introdução, né, como que a gente faria essa classificação, tá? Nesse triângulo, os lados do triângulo aqui, né, a gente tem as escalas para as porcentagens do material que constitui esse solo. Então, aqui, nesse lado aqui, onde está de azul, a porcentagem de argila. Desse lado aqui, nós temos de vermelho a porcentagem de silt. E na base aqui, nós temos a porcentagem de areia. E aí, né, com o valor de porcentagem, né, desses solos aqui, a gente entraria, né, com esse valor nas bases e desenharia uma linha, né? Essas linhas estão até projetadas aqui dentro do triângulo, né, o que facilita, né? Então, a argila, a gente faz um traçado em linha reta, tá? Onde está o azul aqui, ó, sempre em linha reta. O do silt, a gente faz numa diagonal, né, em direção à base desse triângulo, tá? E a areia vai ser também uma diagonal que vai da base, começa na base aqui, e vai até a lateral, onde nós temos os valores de argila, tá? Então, aqui nessa tabela, a gente tem a distribuição granométrica de cada um desses solos, né? A porcentagem de cada um desses solos, e aí a gente conseguiria fazer a classificação desse solo de acordo com os nomes que nós temos aqui. Então, aonde cruzar esses três eixos aqui que a gente traçar, né, aonde cruzar as três linhas, a gente tem, né, a classificação desse solo, tá? Por exemplo, o solo A, né, eu já até coloquei aqui a classificação, nós temos 20% de areia, 20% de silt e 60% de argila. Então, eu entraria com 20 de areia, tá? Silt, né? Sempre respeitando essas linhas. E 60 de argila, né? E aí eu fiquei bem no limite, né? O encontro dessas três ficou bem no limite entre uma argila. E aí eu poderia classificar em uma ou outra, tá? Então, eu faria isso para todos esses solos aqui e encontraria a classificação. Então, isso aí vai ficar para a próxima aula, tá? Então, gente, até semana que vem, ok? Uma coisa, na semana passada eu fiquei devendo o trabalho de vocês, né? De postar o trabalho de vocês, vou postar hoje, agora, para vocês, tá? Cada PDF do trabalho tem um grupo, tá? Eu vou mandar a relação dos grupos, né? Então, no trabalho está escrito aí, trabalho 1, grupo 2, tá? Cada PDF tem um nome do grupo, tá? Então, vocês, com a relação dos grupos, vocês vão entrar, né? Baixar o PDF referente ao seu grupo, ok? Vou mandar lá para vocês, né? Para vocês começarem a fazer. Tá? O trabalho é para ser entregue em dezembro, tá certo? Então, boa semana para vocês. Até semana que vem, tá, gente? Até mais. Até mais. Até mais, professora. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, Glaucia. Gosmar.
Tchau, gente. Até mais.